E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos estudar. Para a aula de hoje, é bom nós recordarmos dos panacas VIP. O que seriam os panacas VIP mesmo? Classe gramatical de cada palavra, tá? Pronome, artigo, numeral, tá aí do ladinho aí. Então vamos nos recordar disso daí. Porque nós vamos falar sobre um assunto muito complicado. E aí eu ofereço essa aula para o meu afilhado, sobrinho, Matheus Mello. Essa aula é para você, Matheus. É nóis. Ele me pediu essa aula sobre sintagma nominal. Eu fico pensando, sexto ano, trabalhar sintagma nominal. É sacanagem com os menininhos, cara. Os caras pegam lá sintagma nominal, pô, que é isso? Ficam assustados. Por isso que a língua portuguesa às vezes assusta a molecada. Sintagma nominal é brincadeira. Mas vamos lá. Ah lá, possível. Vamos lá. Sintagma nominal. Até eu estou engasgando aqui. Sintagma nominal é o seguinte. São todas as palavras determinantes do substantivo. Ou seja, vocês vão olhar aí ao lado que tem o substantivo e as palavras se relacionam com ele. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Pensem comigo assim, ó. Pensem num mundinho em que o substantivo é o imperador. E essas palavras, artigo, adjetivo, numeral, trabalham sempre para o imperador e ficam focados no imperador. O imperador é o cara que manda ali. É a casa do Neymar, o Neymar e os parceiros dele ali, ó. Todo mundo focadinho ali, grudadinho no Neymar. É basicamente isso o sintagma nominal. É um mundinho em que o substantivo impera. E essas palavras que estão aqui ao lado se relacionam sempre, estão sempre voltadas para o substantivo, determinando o substantivo. E aí eu tenho uma frase de exemplo para vocês. O substantivo é determinado por algumas palavras. Eu tenho essa oração, e essa oração já emite uma informação sobre o assunto, e nós vamos aproveitar e vamos analisá-la, tá? Vamos destacar então os substantivos. Substantivo é um substantivo e palavras. Depois, vamos fazer o seguinte: quais são os determinantes desses substantivos, né? E é legal, guardem bem esse caminho. Primeiro nós fizemos uma perguntinha. Identificamos o substantivo, no caso da nossa oração, os substantivos. Depois vamos identificar os determinantes. E aí nós temos o artigo, o e depois algumas. Boa. Em seguida, nós vamos verificar qual é a classe gramatical desses determinantes. O artigo, algumas, pronome. Pronto. Agora sim podemos fazer a pergunta. Quais são, ou qual é, o sintagma nominal, ou quais são os sintagmas nominais dessa oração? No nosso caso, como nós tínhamos dois substantivos, nós temos dois sintagmas nominais. E aí foi destacado para vocês. Tudo bem, pessoal? Qual é o núcleo de cada sintagma nominal? Está aí, substantivo e palavras. Por quê? Porque o núcleo está escrito abaixo. O sintagma nominal é um conjunto de palavras que possui como núcleo o substantivo. Então, se nós já havíamos identificado o substantivo antes, agora nós já sabemos que esse mesmo substantivo também é o núcleo de todo o sintagma nominal. Ótimo! Nós separamos aqui o sintagma nominal para vocês e agora eu quero que vocês verifiquem desse sintagma nominal qual é o núcleo. Então, qual é o núcleo desse sintagma nominal? Os, artigo? Não. Adjetivo? Também não. Temos aí os substantivos cientistas. Guardaram bem isso daí? O substantivo é o núcleo do sintagma nominal. É o imperador, é o Neymar. Ainda bem que o Neymar está assistindo minhas aulas, senão eu estou perdido. Vamos analisar então. Produza textos de leitura engraçada. Essa é a oração. Vamos seguir o mesmo caminho. Vamos destacar os substantivos? Vamos, já destacamos. Textos, leitura. Quais são os determinantes desses substantivos? O leitura que nós destacamos antes, ele vem junto com a preposição. Por isso, de leitura, ele determina textos. E engraçada determina leitura. Qual o tipo de leitura? Engraçada. E qual o tipo de texto? Texto de leitura engraçada. Beleza, gente? A nossa próxima pergunta, então, seguindo aqueles passo a passo que nós fizemos anteriormente, qual é o sintagma nominal? Gente, eu vou repetir de novo.
Vou repetir de novo. Primeiro passo, localiza o substantivo ou os substantivos, se for o caso na oração. Depois, segundo passo, você vai localizar o determinante ou os determinantes. E aí você já tem, se você localizou, você já tem o sintagma nominal ou os sintagmas nominais. E aí nós temos, ó, qual é o sintagma nominal? Está circulando aí. Uma curiosidade que eu havia falado no comecinho. Leitura é substantivo. Nas outras aulas, uma das minhas aulas que vocês já devem ter assistido, nós falamos isso, que uma palavra ela não vai receber apenas a mesma classificação. Vai depender do contexto. Então, de acordo com o contexto, ela pode receber uma outra classificação. No caso leitura, por estar junto com a preposição e se referindo a textos, recebeu a classificação de locução adjetiva, certo? Então aqui, ó, se vocês analisarem aí, quais são as classes de palavras desses determinantes. De leitura, locução adjetiva. Engraçada, adjetivo. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem muito bem essa coisa de substantivo que vai e depois ele, dependendo do contexto, pode ser uma outra classificação, um adjetivo, enfim. Temos aí uma menininha chamada Maria Clara. Maria Clara, em relação a esse rapaz que está aí, ela é filha, tá? Então nessa relação Maria Clara e o Flávio, ela é filha e ele é pai, então ela é filha dele. Na relação da Maria Clara com os seus primos, ela é prima. Então, de acordo com o contexto, naquele contexto com os primos, ela é prima. No contexto com o pai, ela é filha. É a mesma coisa que acontece lá em cima. No leitura, no contexto, pode ser substantivo. A leitura é importantíssima. No contexto que nós colocamos aqui, de leitura, leitura se encaixa dentro da locução adjetiva. Pessoal, essa foi a nossa aula para o Matheus. Um abraço para todos que querem saber sobre sintagma nominal. E aí o recadinho. Você gostou do vídeo do meu papai? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.